Pessoal, conforme havia combinado, agora a gente vai ver um caso aí, um lote de um terreno com os quatro lados irregulares. Como a gente calcula a área disso? Te espero no vídeo. Pessoal, a gente tem uma figura aí, vamos chamar assim de um quadrilátero, quatro lados, né? E esses lados são irregulares. A gente poderia até chamar isso de um trapézio escaleno. Mas enfim, a gente precisa calcular a área disso. Como que a gente faz, gente? Primeira coisa, a gente precisa dividir isso em figuras que talvez a gente conheça. Eu falei isso em outro vídeo. Nesse caso aqui, eu já tenho as quatro medidas aqui, as das laterais, né? Tem até um ângulo aqui no vértice aqui. Ah, Elcio, dá para calcular sem um ângulo? Dá para calcular sem um ângulo, mas eu vou mostrar para vocês depois desse exemplo aqui e vocês vão entender por quê. Primeiro a gente vai usar esse exemplo aqui, onde eu tenha o ângulo. Se você está medindo, por exemplo, um terreno, um lote, enfim, existem aparelhos para medir o ângulo da parede. É super barato. Você consegue medir o grau da sua parede no seu lote. Tranquilo? Então vamos lá, gente, calculando. Como é que a gente faz? A primeira coisa, a gente precisa dividir essa figura, como eu falei, né? Então vou fazer o seguinte, ó. Eu vou imaginar aqui agora, ó, um triângulo aqui, ó. Pronto. Vou dividir. Olha o que aconteceu agora. Eu tenho agora dois triângulos. Agora ficou mais fácil eu calcular a área de um e a área de outro. Tudo bem? Esse primeiro triângulo aqui, gente, se vocês reparar, é um triângulo retângulo. Um dos seus lados, dos seus ângulos, né? Um dos seus ângulos mede 90 graus. Como a gente calcula a área disso? A área do triângulo não é... A área do triângulo não é base vezes altura dividido por 2? Tudo bem? Qual que é a base nesse primeiro triângulo aqui, gente? 48? Então fica 48 vezes a altura, que é 26 dividido por 2. Quanto dá essa continha, gente? Super fácil. 624. Então eu posso falar que a metade da área do terreno já, né? Desse primeiro triângulo, 624 metros quadrados. Esse aqui. Agora a gente precisa achar a área do outro triângulo aqui. Tranquilo? Vamos lá. Nesse outro triângulo, gente, tem um probleminha aí. Ele não é um triângulo retângulo. Aparentemente, um triângulo escaleno. Por que aparentemente? Porque a gente não sabe... o triângulo escaleno, né, é aquele que tem os três lados diferentes. Nesse caso aqui, a gente não sabe esse lado, mas com certeza ele é maior que esse daqui. Então, os três lados são diferentes, é um triângulo escaleno. Quanto ao ângulo, é um obtusângulo, porque o ângulo é maior que 90 graus, são 120 graus. Como que a gente calcula a área desse triângulo, gente? A gente pode usar aí a chamada lei das áreas, ou teorema das áreas, quando a gente tem a medida de um ângulo, né? E tem os dois lados do triângulo, no caso do triângulo escaleno. Como é que a gente faz isso? A lei das áreas, gente, fica assim, ó. A formulinha básica é: a área vai ser igual a C vezes B vezes seno do ângulo alfa, dividido por 2. Tranquilo até aí? Só trocar agora, gente, substituir, ó. A área, então, vai ser igual a... Quem é o C nesse caso aqui, gente? Eu vou chamar de 23. Vai ser 23 vezes o B. 45. 45 vezes o seno do meu ângulo, 120 graus. Seno de 120 graus. Tudo isso aqui, ó, dividido por 2. Quanto dá essa continha, gente? 23 vezes 45, quanto que dá? Área igual a 23 vezes 45, que dá 10, 35. Tranquilo? Vezes seno de 120 graus, turminha. 0,866. Tem aí na sua calculadora científica, na sua tabela trigonométrica. Tudo bem?
dividido por 2. Quanto vai dar essa continha, gente? Dá 448 metros quadrados. Agora a gente soma essa área com essa, né, que são dos dois triângulos, fica assim, ó, 624 mais 448. Vai dar quanto a área total do nosso lote aí, gente? 1.072 metros quadrados. Tranquilo aí, pessoal? Tudo bem? Agora, a gente vai ver uma outra forma, agora, como eu falei para vocês, de calcular a área desse triângulo aqui, sem eu ter o ângulo. Lembrando que, para isso, eu preciso agora ter o valor dessa diagonal aqui. Então, por exemplo, se você tem um lote, um terreno, você, para calcular isso, se você não tiver o ângulo, você precisa medir essa diagonal aqui, ó. Uma trena, enfim, medir. Se você não tem como medir, precisa ter um ângulo, não tem jeito. Ou você tem o ângulo, né, e calcula a diagonal aqui, né, ou você tem a diagonal direta, aí não precisa fazer conta, é só a gente calcular a área direta dos três lados, através de uma outra formulinha que eu vou mostrar para vocês. Então, nesse caso aqui, a gente ainda vai utilizar esse ângulo mais uma vez, para achar essa medida aqui, ó. Depois que a gente achar essa medida, a gente não precisa mais do ângulo, tudo bem? Vamos ver como é que funciona isso? Turminha, para a gente encontrar essa diagonal aqui, em função das suas laterais aqui, das suas medidas e do seu ângulo, né? A gente vai precisar usar uma lei, ou melhor, um teorema chamado Teorema dos Cossenos. Para que serve, gente? Para calcular o lado de um triângulo qualquer, né? Ou o seu ângulo, quando tem as outras medidas. Aí a gente utiliza essa lei dos cossenos, que ela diz o quê? Em qualquer triângulo, o quadrado de um dos lados corresponde à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o dobro do produto desses dois lados, pelo cosseno do ângulo entre eles. Escrevendo isso, como é que fica, gente? Pra vocês entenderem, fica mais claro. Fica assim, ó. O que quer dizer essa lei, ó? A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo. Tudo bem até aí? Parece complicado, mas não é. É só trocar aqui, é super fácil, é só substituir. Vamos ver como é que fica isso? Vamos nessa? Vamos lá. Substituindo aqui, A ao quadrado. O A, gente, é o que a gente quer saber aqui, ó. Vamos chamar assim? Vai ficar igual a B ao quadrado. Vamos chamar o 23 de B? 23 ao quadrado mais, vamos chamar isso aqui de C? 45 ao quadrado menos 2 vezes o B, 23, vezes 2 vezes B, vezes C, 45, vezes cosseno do ângulo. Gente, cosseno de 120, gente, aí na sua tabela ou na sua calculadora, cuidado aqui, ó, com o sinal, ó, menos 0,5 é o valor dele, não vai esquecer, vocês vão entender por quê depois. Tranquilo até aí? Agora é só a gente fazer a continha. A ao quadrado vai ser igual a 23 ao quadrado, gente, quanto que costuma dar isso? 529. Mais 45 ao quadrado, gente, quanto que dá isso? 2025, menos 2 vezes 23 vezes 45. Gente, quanto que dá isso? 2070 vezes menos 0,5. Tranquilo até aí? Então, A ao quadrado é igual a 529, gente, mais 2025, quanto que dá isso, gente? 2.554. Agora, ó, cuidado, ó. Menos com menos, gente. Mais. Lembra da regrinha de sinal, ó? Menos com menos não era assim, menos com menos dá mais. Mais com mais dava mais também, não era isso? Menos e mais, menos, não era isso? E assim por diante. Vamos lá. Menos com menos, mais, então fica assim, ó, mais, tranquilo até aí?
2.070 vezes 0,5, gente. Quanto que dá? 1.035. Somando essa conta agora, a gente chega em quanto? 35,89. Então, nosso A vai ser igual a raiz de 35,89, gente. Quanto dá essa continha, gente? 59,91. Então, o nosso A aqui que a gente estava buscando para poder calcular a área vale 59,91. Agora sim, a gente calcula a área com os três lados. Eu não preciso mais do ângulo, ó. Não tem mais um ângulo. Vamos ver como é que a gente calcula agora essa área sem ter o ângulo? Turminha, para a gente calcular a área agora desse segundo triângulo aqui, desconsiderando o ângulo, a gente vai utilizar os três lados, né? A gente vai utilizar essa formulinha aqui chamada formulinha de Heron. Que é uma fórmula usada para quê? Para quando eu tenho os três lados e não tenho o ângulo. Nesse caso aqui, o primeiro triângulo a gente não precisa calcular mais, que a gente já sabe. Vamos guardar ele aqui, ó, 624 metros quadrados. Vamos deixar ele aqui. A gente vai calcular só desse daqui. O que é essa fórmula, gente? A área é igual a P vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C. P, turminha, semiperímetro. O nome já diz, metade do perímetro. Ora, mas o perímetro não é a soma dos lados? Exatamente. Então, se você fizer 59,91 mais 45 e mais 23, você tem 127,91. Se você dividir isso por 2, você chega em 63,955. Esse é o semiperímetro que a gente vai utilizar aqui na fórmula. Tudo bem até aí? Então, vamos agora trocar valores aqui, gente. É só trocar, super fácil, não tem segredo. Vamos lá. A área igual raiz de semiperímetro, a gente já falou agora, 63,955. Vezes P menos A. O P continua sendo meu semiperímetro. 63,955 menos o A. Quem é o A? Vamos chamar o 5991 de A. 59,91 vai ser meu A. Vezes, vou continuar aqui embaixo. P menos B, semiperímetro, 63,955 menos o B. Vamos chamar o 23 de B? 23. Fecha parênteses, abre novamente. Por último, P menos C. O C vai ser o 45. 63,955 menos 45, fecha parênteses. Tranquilo até aí, gente? Vamos agora fazer as continhas? Continuando, a área vai ser igual a raiz de 63,955 vezes 63,955 menos 5991, quanto costuma dar, gente? 4,045 vezes 63,955 menos 23, quanto que dá? 40,955. 63,955 menos 45, gente, quanto que dá? 18,955. 18,955. Só fazer a continha agora? Vamos lá. 63,955 vezes 4,045 vezes 40,955 vezes 18,955. Quanto dá essa conta, gente? Vai dar um super número assim, ó. A área igual a raiz de 227,7619. Aí na sua máquina de calcular, se você tirar a raiz, deixa eu arrumar esse 2 aqui que tá. Se você tirar a raiz quadrada desse número gigantesco aqui, pronto. Deixa eu fazer aqui de novo. 827,7619. Se você colocar o símbolo de raiz aí na sua maquininha, você vai chegar exatamente nisso aqui, gente. 448 metros quadrados. Somando aqui com o primeiro que a gente já tinha,
De novo, a gente chegou na área total do lote de 1.072 metros quadrados. Tranquilo, gente? Entenderam? Agora tem uma outra situação que eu gostaria de expor para vocês. Vamos ver que situação é essa. É a seguinte. Pessoal, o que a gente vê muito aí, o pessoal mostrando como calcula a área desse tipo de figura, desse tipo de lote, por média. Ou seja, a média da frente com o fundo com as laterais, não é isso? Tem que tomar cuidado, se não for exigir muita precisão naquilo que você vai fazer, não tem problema. Só que a média, o nome já diz média, não dá certo, nunca é exato. E a gente mostrou agora por 2 vezes o cálculo exato como tem de ser feito. E as 2 vezes bateu. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Muitas vezes a pessoa fala assim, você pega a média do fundo com a média, aliás, pega a frente do terreno com o fundo, né? É relativo isso, porque o fundo para uns pode ser a lateral para outros, a lateral esquerda para um pode ser a traseira para outros, então depende do ponto de vista. Então se eu pegar, por exemplo, aqui agora, vou fazer um exemplo aqui, 48 mais 23, e vou dividir por 2, vou tirar uma média dessas duas bases aqui, dessas duas alturas aqui, né? Duas bases, 48 mais 23, e vou dividir isso por 2, 48 mais 23, divide por 2, eu tenho 35,5. 35,5. Agora eu vou tirar a média aqui, 26 mais 45. E vou dividir por 2 também, Também vai dar 35,5. Se eu multiplicar agora um pelo outro, 35,5 vezes 35,5, 35,5 vezes 35,5, eu vou ter exatamente, olha só, 1.260 metros quadrados, turminha. A gente não tinha achado lá 1.072, uma coisa assim? Vocês veem que não bate. Se você tentar tirar desse com esse, nunca vai chegar no cálculo exato. Pode acontecer de às vezes bater, muito raramente. Até fiz um vídeo desse e inclusive bateu. Era um de 3 lados diferentes. A gente usou a fórmula do trapézio e depois na média ele bateu, mas isso é muito raro. Então, você não tem segurança calculando por média. Aí vai de cada um, tudo bem? Espero que tenham gostado do vídeo, fique ligado no nosso canal, ative o sininho para receber as novidades, grande abraço, tchau, tchau.